Olá, eu sou Rafaela Vilani Moreira, sou acadêmica do sexto semestre de odontologia na Uninderp e sou aluna bolsista de iniciação científica pela Agência de Fomento CNPq. E hoje eu vou apresentar um estudo sobre o efeito de um aromatizador na alteração de cor e microdureza do esmalte dental. Esse estudo ele foi realizado em parceria com outros pesquisadores e doutores e foi feito sob a orientação da professora e doutora Sandrine Beger e apoiado pelo CNPq. Bom, os primeiros produtos para clareamento dental eles surgiram por volta de 1980 nos Estados Unidos, empregando o peróxido de hidrogênio e o seu precursor, o peróxido de carbamida. Eles atuam liberando radicais livres de oxigênio para oxidar o esmalte, pigmentos do esmalte dentário. Desde então, diversos métodos e produtos foram criados para esse fim. Alternativas para o clareamento profissional têm se tornado cada vez mais comum no mercado cosmético. Entre os produtos desenvolvidos, a gente pode citar dentrifícios, branqueadores, fitas e enxaguantes bucais, além dos matizadores dentais, que é o foco do nosso estudo. Enfim, todos eles prometem resultados nas manchas extrínsecas com o uso de 2 a 4 semanas e podem ser facilmente encontrados em farmácias, supermercados ou plataformas de venda livre na internet. Esses produtos eles surgiram com a promessa de oferecer efeitos terapêuticos como proteção contra cáries, gengivite e evitar a litose, e promover dentes com aparência mais branca. Entretanto, eles possuem na sua composição abrasivos, enzimas ou agentes de efeitos ópticos que podem trazer danos à estrutura dental. Como exemplo desses produtos, a gente pode citar os que utilizam branqueamento óptico como mecanismo de ação, como é no caso dos sérum matizadores. Esse tipo de produto ele age por meio de pigmentos violetas azulados que neutralizam temporariamente os tons de amarelo dos dentes, promovendo um efeito visual de branqueamento imediato. Ou seja, trata-se de um clareamento perceptivo, que não altera quimicamente a estrutura do esmalte, mas modifica a forma como a luz interage com a superfície do esmalte dental. No entanto, os estudos que comprovam a sua eficácia são escassos. O objetivo desse estudo foi justamente avaliar os efeitos de um aromatizador dental na alteração de cor e microdureza do esmalte dentário bovino. Na metodologia desse estudo, foram selecionados incisivos bovinos sem trincas ou defeitos no esmalte. Esses dentes eles foram seccionados e transformados em 60 blocos, contendo esmalte e dentina bovina. Em seguida, esses blocos foram divididos em 4 grupos experimentais. Esses blocos de amostras eles foram embutidos em resina acrílica e cada um foi polido na Politrix com pasta diamantada, e depois foram confeccionados em saliva artificial antes de iniciarem os testes iniciais, como leitura de cor com Easy Shade, leitura de microdureza com o microdurômetro e de rugosidade com o rugosímetro. Após essas avaliações iniciais, as amostras foram submetidas ao protocolo de escurecimento. Esse protocolo é caracterizado por 18 horas de imersão em solução de chá preto, seguidas de 6 horas de secagem em temperatura ambiente. Esse protocolo ele foi realizado por 4 dias consecutivos. Depois dessa etapa, fez-se uma nova avaliação dos dentes, da cor desses dentes. Que só continuaram no experimento aqueles que atingiram uma coloração próxima ao branco natural, e então essas amostras foram guardadas por 7 dias em saliva artificial, para depois elas passarem pelo tratamento em seus devidos grupos experimentais. Dos grupos experimentais, nós temos 4, sendo que os blocos foram divididos aleatoriamente entre eles, de forma que totalizou 15 amostras em cada grupo. Então, desses grupos experimentais, nós temos o dentrifício convencional Colgate Máxima Proteção contra Cáries, um dentrifício clareador comercial Colgate Luminous White Glow, um gel de peróxido de carbamida 10% da FGM Dental Group, e que normalmente é utilizada em clareamentos caseiros, e um matizador dental Riso, da Premium Oral Care. Em seguida, iniciaram os protocolos de tratamento das amostras, de acordo com os grupos, sendo 2 semanas de tratamento no grupo de peróxido de carbamida e 4 semanas nos demais grupos. Todas as amostras lá passavam por uma escovação mecânica 3 vezes ao dia, sendo a primeira escovação antes do tratamento referente ao grupo experimental e mais 2 escovações ao longo do dia, usando então uma escova elétrica e dentrifício convencional citado anteriormente. Após os tratamentos, foram realizadas novamente as análises de cor, microdureza e rugosidade superficial das amostras. Sobre os dados do nosso estudo, eles foram analisados estatisticamente e como apresentaram normalidade e homogeneidade, eles foram analisados por ANOVA, seguido de testes de Turkey. O nível de significância adotada foi de 5%. Dentro da seção de resultados, é possível a gente observar este gráfico, que ilustra de forma clara como cada grupo experimental se comportou em relação à alteração de cor. Então, a partir dele, a gente consegue visualizar e comparar o desempenho das diferentes formulações testadas antes e depois do tratamento das amostras.
Então, no gráfico, a gente pode perceber que o grupo que usou o peróxido de carbamida a 10% foi o que mais clareou os dentes, mostrando uma mudança de cor bem maior e um aumento de índice de clareamento. Esse resultado foi diferente dos outros grupos de forma significativa. Já a Colgate Luminous White Glow e o matizador, eles tiveram um efeito médio e clarearam um pouco, mas nem tanto. O grupo que usou o creme dental comum, o Colgate Máxima Proteção de Cáries, ele teve menos resultados de clareamento. E no fim, o peróxido de carbamida 10%, ele foi capaz de deixar os dentes visualmente mais brancos. Essa tabela, ela mostra os valores de microdureza no tempo inicial e final para cada grupo testado, né? Então a gente pode ver que todos os grupos, elas apresentaram uma leve redução nos valores médios, como a gente pode ver ali no peróxido de carbamida 10%, na pasta Colgate Luminous White Glow, né, da Colgate pasta clareadora, a gente pode ver no sérum matizador riso e a pasta convencional da Colgate máxima proteção contra cáries. Então, por mais que não houve uma mudança significativa, uma diferença significativa entre esses grupos, vale a gente observar o comportamento do sérum matizador riso, que foi o único que não teve uma queda, pelo contrário, ele manteve praticamente todos os valores e inclusive teve um aumento até no final. O que isso indica que esse produto ele foi o que menos interferiu, ou seja, ele foi o que menos desgastou a estrutura do esmalte dental. Então, como podemos observar, não teve uma diferença significativa entre a microdureza entre os grupos, né? Tanto antes quanto após os tratamentos. Já em relação à cor, houve diferença estatística, né, com o grupo de peróxido de carbamida, se destacando nos parâmetros iniciais e finais. Além disso, dentro desses parâmetros de alteração de cor, o aumento de L, que indica a maior luminosidade, e a redução de B, que está relacionado ao amarelado, eles reforçam a eficácia do peróxido de carbamida, porque esses fatores estão diretamente ligados à percepção clínica de dentes mais brancos e brilhantes. Esses achados, então, confirmam os estudos anteriores sobre o papel do peróxido de carbamida na oxidação de cromóforos orgânicos relacionados à coloração dentária intrínseca. Com base nos resultados obtidos, podemos concluir que o matizador dental ele promoveu menor alteração de cor em comparação ao tratamento clareador caseiro com peróxido de carbamida 10%, sem promover alteração na microdureza. O estudo sobre efeitos de um sérum matizador na alteração de cor e microdureza do esmalte dental reforça a importância de avaliarmos os produtos de uso estético com embasamento científico, priorizando a saúde bucal e a segurança dos pacientes. Finalizo então a apresentação deste trabalho agradecendo à Universidade Anhanguera Uniderp, à Agência de Fomento CNPq, à minha orientadora a professora doutora Sandrine Becker, à banca examinadora e a todos os doutores e colaboradores que contribuíram para a realização deste trabalho. Muito obrigada!